Olá, meu irmão, boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. São 20 horas, estamos no nosso culto de ensino nos lares. É com muita alegria, muita confiança no Senhor que nós queremos agradecer pela sua presença em nosso meio, a presença da sua família para esse estudo, e nós vamos dar início ao culto dessa noite com um momento de oração de abertura. Estamos trabalhando para que na próxima semana, Deus quiser, já possamos conseguir fazer o culto de ensino nos lares ao vivo, assim como fizemos na terça-feira passada um momento de oração. Então vamos trabalhar para que na próxima semana o culto de ensino nos lares aconteça às 20 horas ao vivo pelo Facebook. Hoje ainda mantemos esse formato gravado, mas se Deus quiser, o Senhor há de nos ajudar. Eu creio que o Senhor já nos ajudou, já nos preparou para essa grande obra, alcançando mais lares, mais casas, mais famílias, mais familiares. Em nome de Jesus. Amém? É uma alegria no coração que te convido para nessa noite participar desse culto de ensino e ter a palavra de Deus vivida no seu coração, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, tá bom? Então vamos orar para dar início ao culto desta noite. Olá, queridos, boa noite. Vamos à leitura de Salmos, número 8, versículos 3 e 4. Quando vejo os seus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome pelos teus feitos, por toda a criação. Te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos diante de ti. Nesse momento, Pai, viemos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse culto nos lares, que o Senhor, Pai amado, se faça presente na casa de cada um dos nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que o Senhor tem estado em nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa mais esse culto no lar. Amém. Aleluia, Jesus. Na tua presença, Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de ti, Senhor, e declarar, Senhor, que tu és, Senhor, o nosso lugar de paz, o nosso lugar de descanso, Pai. Obrigada, Senhor, porque a todo momento nós sentimos o teu cuidado, Senhor. Esse lugar é no Senhor.
abrigo, a nossa torre forte, a nossa fortaleza. Aleluia, obrigada, Senhor, porque Tu tens o controle de tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, esse lugar é no Senhor. 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 Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao momento de palavra nesse culto de ensino nos lares, nessa noite. E nós vamos falar um pouquinho sobre a humanidade do cristão. Nós vamos extrair os ensinamentos dessa noite do livro do Salmo. E nós temos aí esse intuito de extrair mensagens pessoais dos Salmos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não há nada de errado em ser humano. Quando Deus olha para o ser humano, nós precisamos nos lembrar que o ser humano foi o ponto culminante da sua obra criadora. Deus considerou que a sua obra era muito boa. Nós vemos isso no livro do Gênesis, quando ele cria os astros, cria o céu, cria a terra, cria os animais. Tudo isso era bom. Ele viu que a sua obra era boa. Mas quando ele cria o homem, ele diz que era muito boa a sua obra. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso deve nos estimular a valorizar a nossa humanidade. Como cristãos, muitas das vezes nós temos o comportamento de olhar para a nossa humanidade com vergonha e culpa, em vez de orgulho. Alguns de nós têm a tendência a associar a identidade humana aos pecadores. Nós ressaltamos a nossa facilidade de pecar, quanto nós caímos, nossas fraquezas, em vez de olharmos e de ressaltarmos a natureza de ser humano feito imagem e semelhança de Deus. E muitas das vezes também nós reprimimos as nossas emoções e sentimentos, reprimimos a nossa humanidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa humanidade tem um valor e dignidade. Hebreus 2:10 nos fala da ideia de que nunca devemos perder de vista a consciência de que a intenção de Deus em Cristo é levar muitos filhos à glória de Deus. Hebreus 2:10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Longe de se envergonhar com a sua humanidade, o cristão está livre para se alegrar no que ele é, sabendo que na criação e na redenção
o Senhor Deus confirmou o nosso valor e dignidade. O Salmo 8, no versículo 3 e 4, vai dizer: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. E no versículo 5, o salmista vai dizer: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós precisamos nos lembrar que toda a criação é maravilhosa, toda a criação carrega a glória de Deus. E nós também fomos feitos para a glória, carregamos essa glória, somos mensageiros dessa glória de Deus. Graças a Deus que há uma saída para nós. Nós podemos nos desvencilhar desse olhar. Não há nada de errado em sermos nós mesmos. Culturalmente, nós não fomos ensinados a fazer o reconhecimento e a expressão dos sentimentos. Nós não fomos estimulados a isso, especialmente se os sentimentos forem negativos. Tememos os nossos sentimentos. Para o cristão, existe ainda uma pressão maior em virtude da ideia de que é errado sentir raiva, ficar tenso, isso não é bom. E alguns de nós, às vezes, começa a dizer para si mesmo: ah, se eu fosse um bom cristão, ah, se eu fosse melhor. E o Salmo 73 nos ajuda a lidar com essas questões. Lendo os Salmos cuidadosamente, nós notamos, no entanto, um processo que o autor inicia o cântico com seus fortes sentimentos quase que incontroláveis. Vemos uma luta contra os seus sentimentos e como os apresenta a Deus. Com os Salmos, aprendemos a controlar nossos sentimentos. O Salmo 73, ele é o Salmo de Asaf. Asaf era um levita e ele está ali fazendo sua reflexão, refletindo sobre os seus dias, e ele nos ensina muito, porque Asaf vai num lugar de sinceridade, eu acredito, muito grande em Deus. E eu quero que nessa noite eu creio na verdade, que nessa noite nós vamos aprender, assim como Asaf fez, nós vamos aprender a como lidar com essas questões. O autor começa o texto, Salmo 73, confessando que se tornou invejoso ao observar os maus. De 1 a 3, ele vai dizer: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Certamente, esse sentimento não é um sentimento incomum, principalmente quando nós enfrentamos dificuldades e vemos a prosperidade de pessoas que não dão a mínima para Deus. E nós vemos o salmista externalizar esse sentimento, porque ele está vendo que pessoas más, pessoas que não buscam a Deus, pessoas corruptas às vezes estão prosperando, e ele, servindo a Deus, não estava vivendo isso, não estava vivendo bem como ele gostaria. Como era difícil para o levita que escreveu esse salmo, porque ele perdeu de vista a vantagem em comparar a sua vida com os ímpios. Ele perdeu de vista as vantagens de servir ao Senhor. Ele estava cheio de frustração, ele não via mais que vantagem havia em ser bom, inveja, autocomiseração, tudo isso haviam enchido o coração dele. Mas na sequência do texto, o Salmo vai nos explicar como o levita lidou com esses sentimentos. Em primeiro lugar, ele tentou pensar e refletir o problema.
mas ele viu que a tarefa era muito difícil. Ele vai dizer isso no versículo 16: quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. E no versículo 17, ele toma uma atitude, ele toma uma ação muito importante e que também nos ensina como lidar com esses sentimentos. No versículo 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. O salmista está aqui com essas questões no seu coração, com esse olhar ruim para o que ele estava vivendo, em comparação ao que viviam os ímpios, ao que viviam os pecadores. E ele toma uma decisão: eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor. Isso nos ensina muito, porque muitas das vezes nós não temos essa atitude. Nós começamos a refletir, a elucubrar sobre os nossos problemas, sobre as nossas questões, sobre as nossas crises, e não damos esse passo prático. E o salmista recebeu resposta do Senhor. Quando ele foi para a presença de Deus, quando ele foi para o altar, quando ele foi para o santuário, ele recebeu resposta de Deus. E muitas respostas estão esperando para serem liberadas quando nós vamos para esse lugar, vamos para a presença de Deus. No versículo 18, do 18 ao 20, nós vemos que o Senhor responde para o levita. O Senhor responde para Asaf. O versículo 18 diz: certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. A vida fácil dos escarnecedores levara-os a esquecer de Deus. E o sucesso não permitia que eles sentissem a necessidade de Deus. A riqueza e as facilidades, exatamente aquilo que o levita invejava, eram os lugares escorregadios. E nós vemos que Deus deu livramento para o salmista. Ele não caiu. Nós vemos ele dizer isso no versículo 2. Ele vai dizer que o Senhor deu livramento. Os pés dele quase escorregaram, quase que ele cai. Mas por causa dessa atitude, por ir à presença de Deus, ele recebeu a visão, o entendimento, ele recebeu a direção do Senhor. Nesse lugar de oração, nós recebemos direção, recebemos resposta de Deus no lugar de oração. E ele viu o livramento do Senhor na sua vida. Ele viu o Senhor o livrando. O Senhor não deixou que as riquezas, que os prazeres, que as facilidades desse mundo continuassem diante dos olhos do salmista como um caminho para que ele vivesse bem. O Senhor mostra para ele o final deles e dá essa paz, esse descanso no coração do salmista. O Senhor o livra de cair nesses lugares escorregadios. Que o Senhor nos ajude nesses dias, que o Senhor nos fortaleça nesses dias para irmos à presença dEle. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que sentimentos, em que crises, em que pensamentos, muitas das vezes assaltam a nossa vida, o nosso coração, e nós não sabemos muito como lidar com essas coisas. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, o próprio Deus vem e ministra ao nosso coração. Ele nos dá direção, nos dá discernimento, Ele fala conosco. Nós somos fortalecidos na presença de Deus. Que você e a sua casa sejam abençoados por essa palavra. Que o Salmo 73 possa te inspirar a ir à presença do Senhor. E que você receba do Senhor essa direção para a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Irmãos, muito obrigado pela sua presença, muito feliz, muito honrado com a presença da sua família. Agora queremos agradecer e
pedir a Deus para que as suas bênçãos continuem sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Vamos orar então? Senhor, no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a ti, meu Deus Santo, poderoso, porque tu tem cuidado da Assembleia de Deus em Caraí, tu tem cuidado de cada um de nós e te pedimos, meu Deus, meu Pai, guarda, Deus, cubra, Senhor, continue com as tuas mãos, Senhor, estendidas sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, sobre a tua igreja, Assembleia de Deus em Caraí, sobre o nosso ministério. Senhor, que essas vidas, Senhor, que são caras para ti, Senhor, Deus, foram compradas por preço de sangue naquela cruz. Ó Deus, continuemos, Senhor, firmes na promessa, Deus, sem andar, sem vacilar, sem esquecer dos teus feitos maravilhosos. Senhor, fortalece, Deus, aqueles que estão tristes, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados. Ó Senhor, em nome de Jesus, guarda, Deus, a vida, Senhor, dos teus filhos e que as tuas promessas, Senhor, continuem sendo firmes na vida daqueles que verdadeiramente te buscam e te honram, no nome de Jesus Cristo. Senhor, te agradeço por tudo que tu tem feito, tu sustentou a cada um de nós até aqui, e te peço, Senhor, que tu guarde principalmente essas famílias, Senhor, que têm sido assoladas por essa doença maligna, Senhor, de Satanás. Senhor, guarda a vida dessas pessoas, Senhor, aqueles que estão no leito, aqueles que estão no hospital. Senhor, toca, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor. Restaura a confiança, a fé, o coração, mas principalmente, Senhor, a saúde física, humana, que a humanidade do cristão, Senhor, seja uma alegria constante na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que possamos a cada dia, Senhor, ao dormir, agradecer pelo dia, agradecer pelas tuas mãos maravilhosas. E ao acordar, agradecermos porque tu cuidou de cada um de nós, Senhor. E a tua palavra nos diz, meu Deus e meu Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Assim como o salmista Asaf olhou para as coisas deste mundo, se encantou com as riquezas materiais, chegou a vacilar, a ter dúvida em quem ele cria. E, Senhor, eu te peço sabedoria, ânimo, Senhor. Tira a tristeza do meio do teu povo e do meio da tua igreja. E que possamos glorificar e saber e entender que até aqui nos ajudou, Senhor, e que a tua promessa é eterna para o teu povo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça todos os dias sobre a Igreja Assembleia de Deus em Caraí, sobre os ministérios, sobre a casa e sobre a vida dos meus irmãos, guardando e cuidando da nossa saúde, das nossas finanças e da nossa adoração. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos para nossas famílias e familiares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.